Sejam bem-vindos, alunos do 7º ano, para mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Juliana e estou aqui com a professora Mara. Bom dia, alunos. Bom dia, estudantes, professores que nos acompanham e pais familiares também. Isso. A Mara tocou no assunto de professores. Eu gostaria de agradecer os professores que estão interagindo no chat, que colocam lá, respondem perguntas dos alunos, colocam bom dia, sinalizam para os alunos até de uma maneira que eles estão ali, que eles estão vendo. É uma maneira importante da gente fazer presença e fazer ser notado e que eles tenham consciência de que o chat é para que possamos interagir sobre a aula, tá bom? Então, foquem na aula. O objetivo da aula de hoje é retomar os temas abordados nas aulas anteriores. Então, a gente vai rever um resumão, vamos recapitular tudo que a gente estudou até agora, nesse 7º ano. Então, nós vamos retomar os jogos eletrônicos, avanços, capoeira, práticas corporais de aventura. Não é isso, Mara? Isso mesmo. Então, eu já dei bom dia para vocês, eu sou a professora Mara, acho que já todo mundo se familiarizou com a gente, né? Então, vamos lá. Por que revisitar os temas abordados? Porque agora a gente também vai para o 2º bimestre. Então, nada melhor que finalizarmos as atividades que nós já tivemos, retomarmos, ver se ficou alguma dúvida aí. Se nós duas pudermos ajudar, né, durante as interações, nós estamos aqui para isso. Caso não dê para a gente responder vocês de alguma dúvida desses temas abordados, procurem o professor e com certeza eles vão poder auxiliar vocês também. E essa retomada, vocês vão ver que a gente vai usar um pouquinho de itens da matemática, nós vamos abordar algumas coisas da língua portuguesa. E aí, agora, eu falo até mais para você, professor. Lembra lá quando na escola eles pedem para a gente trabalhar educação física, abordando um pouco as habilidades da matemática e da língua portuguesa que os alunos precisam dar aquela melhorada? Então, a gente vai tentar fazer aqui um pouco hoje. Tá? Eu sei que vocês já estão acostumados com essa prática e os nossos alunos também. Então, na aula de educação física, a professora vai lá e aborda matemática. Ô, professora, educação física. Não, mas a gente vai auxiliar a matemática. Professora, educação física não é língua portuguesa. Mas por que eu não posso trabalhar matemática? Por que eu não posso trabalhar língua portuguesa? Quer dizer, eu posso e hoje vocês vão ver aqui algo que vocês já têm como prática na escola. Quer falar alguma coisa, Ju? Não, tá tudo certo. Se quiserem abrir o chat, pode deixar aberto? Pode deixar Mara? aberto. Pode abrir pra gente, por favor. Nessa aula de hoje, nós não vamos ter um momento de prática, porque é uma retomada, e aí fica a dica. Se vocês quiserem fazer os movimentos das aulas anteriores, procurem lá, fica arquivado no YouTube. Tem aluno que também acha lá no Face, retoma as aulas e faz a prática. Tá? Hoje, excepcionalmente, nós não teremos prática, certo? Certíssimo. Ó, abrimos o chat, então, por favor, foquem, tá? Vamos lá. Vamos iniciar, então, o primeiro assunto lá abordado nas primeiras aulas de educação física que vocês tiveram aqui ao vivo. Falamos sobre os jogos eletrônicos. Dentre os principais avanços nos jogos eletrônicos está a alteração no modo como as pessoas jogam e interagem. Se nós pensarmos nos jogos eletrônicos, que, por exemplo, eu jogava quando eu era mais nova, os pais, os tios de vocês, o tipo de jogo eletrônico, ele era muito diferente do que vocês têm hoje, com certeza. E os professores que deram as primeiras aulas abordaram esses tipos de jogos, né? Comentaram, eu lembro que eles falaram do Atari, que eram videogames bem antigos mesmo, sem tantos recursos. Mas, na época, quem tinha aquele tipo de videogame, quem tinha aquele tipo de jogo em casa, nossa, se sobressaía. É porque eu tenho esse tipo de game, né? E aí os jogos eletrônicos, eles avançaram. Hoje vocês têm acesso a jogos eletrônicos fantásticos, de diversos tipos, para atingir diversos gostos. Então, são jogos variados e eles estão avançados.
tá? As alterações. Então, vamos lá. Primeiro, com o aprimoramento gráfico, o design dos jogos. Então, o que é gráfico, design? É a figura, a forma. Antigamente, os videogames eles eram mais quadrados. Hoje em dia, eles são mais finos, eles são mais compactos. O designer, quer dizer, a estrutura dele ele é mais moderna. Então, para começar daí, a alteração gráfica, ela é evidente, tá? A utilização de componentes de computador, processador, memória RAM, placa de vídeo nas produções dos consoles. Então, a parte de dentro, então, primeiro design eu falei da capa, né? Do modelo, a parte de estrutura, da beleza ali do videogame, dos acessórios. Aí agora nós falamos do que tem dentro, do que dá capacidade a esses jogos eletrônicos. Então essa alteração, ela foi assim, aquele avanço, boom. Hoje em dia os videogames, os jogos eletrônicos, eles não chegam nem perto em relação à tecnologia. Então dentro dele houve também essa melhora, esse boom, né? essa mudança. E os níveis de interação ainda mais elevados. Por exemplo, com aqueles mais antigos, eu tinha que jogar sozinha. Hoje em dia, se joga em rede. Né? Eu estou na minha casa e estou jogando com alguém que está lá no mesmo bairro, na mesma cidade, ou em outro bairro, em outra cidade. Então, as interações em relação aos jogos eletrônicos, elas também mudaram. Vamos continuar aqui. E eu vou perguntar para você, junto à professora Juliana, nós vamos dar 1 minuto para essa. Tem interações em que nós não vamos dar a parada, tá certo? Então, vamos lá. Que dispositivo vocês mais utilizam para jogar os jogos eletrônicos? Nós temos 4 opções. Eu quero que você coloque a sua preferida ou a que realmente hoje você faz uso, tá? Então, você usa o smartphone, que é o seu telefone, seu celular. Você usa videogame. Você usa jogar nos notebooks, né? Ou em outro tipo. Eu vou te dar 1 minuto e aí você, com uma dessas palavras, pontua para a gente. Ok? Voltamos já já. Muito bem, pessoal. A galera está interagindo. Então, Acordaram nesse friozinho para assistir a aula. Isso é importante. O David falou que ele usa o celular. Certo, tá? que são os smartphones, entra ali na celulares. primeira categoria, né? No número 1. O Caio, PS4. Então, entra no videogame. Videogame. No 2. Rafael, PC. Notebook. A Nicole, celular. A maioria disse celular. Celular. A maioria disse smartphone. Aí o Pedro falou o número 4, que é outros, né? E o Felipe, número 3, notebook. Mas a maioria
Smartphone. Smartphone e celular, porque é o objeto que vocês têm em mãos. Além dele ser telefone, a gente usa como um computador também e vocês acessam os games pelo celular. E a praticidade, né? A praticidade rápido, tá é mais pertinho, rápido. do ladinho, pega já. Né? Entre uma aula e outra, vai lá e liga o videogame no smartphone. Então, assim, nós já esperávamos essa resposta, mas poderia vir de uma forma diferente. Então, assim, nós estamos fazendo o questionamento e levantando dados estatísticos, tá certo? Vamos continuar então, professora Ju. Olha só, na nossa pesquisa, deu o smartphone. Ok? O smartphone, o principal, e eu acho que em segundo lugar ficou o videogame. Tá, então vamos guardar essa nossa pesquisa. De acordo com a tabela que vocês veem agora, qual dispositivo os brasileiros utilizam mais para jogar os jogos eletrônicos? De acordo com essa tabela, nós vemos videogame 48,5%, notebook 42,6% e nós temos o smartphone lá em cima, com 83%. Então, de acordo com essa tabela, nós chegamos à conclusão de que os brasileiros usam mais o smartphone. Juliana, o resultado dessa tabela, ele condiz com o resultado dos nossos alunos? Sim, totalmente. A maioria, né, como eu havia dito, smartphone. E em segundo lugar, assim, eu até vim confirmar aqui, ficaram os videogames. Então, olha só, são estatísticas. Eu não sei precisar no momento quantos alunos responderam smartphone, mas por nossa visualização, nós conseguimos fazer essa classificação. Então, quando a gente vai montar uma tabela, então agora eu estou entrando em matemática, nós vamos fazer essa montagem de tabela, nós temos que verificar os itens e verificar a porcentagem. Quantos apontaram isso, quantos apontaram aquilo. E, de acordo com a pesquisa, os smartphones também aparecem em primeiro lugar. E aí, olha só que interessante, a nossa pesquisa com vocês também se dá em primeiro lugar. E aí eu poderia perguntar, de acordo com a tabela que vocês vão visualizar novamente, qual aí aparece em último. Olha só, Ju, 42,6%. Então, uma análise de tabela, você identifica o item e a porcentagem, tá certo? Então, eu acredito que, de acordo com o nosso aqui, a porcentagem não ficou tão próxima entre o videogame e o notebook. Certo. O notebook foi uma porcentagem mínima mesmo. Exatamente. Que o pessoal colocou. Tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente vai conferir pesquisas de tabela, ou então cai lá numa avaliação sua, o que a gente confere? O item, a porcentagem e acaba respondendo de acordo com a questão. Então, aqui eu perguntei qual é o mais utilizado. Eu poderia ter feito o inverso, eu perguntado qual o menos utilizado. Ou eu poderia ter feito uma outra. Qual desses você nunca utilizou? E aí, dependendo das respostas, a gente tem itens diferenciados na tabela e a gente consegue fazer essa análise de tabelas, né? Que são muito frequentes ali na matemática. Tudo bem? Perfeito. Aqui está. O pessoal ainda está respondendo qual é o tipo de instrumento. Para a gente passar para a segunda pesquisa dos nossos brasileiros no geral, eu primeiro quero saber de vocês, porque agora quem me interessa mesmo são vocês. Eu quero saber o que vocês aí têm para me falar sobre isso. Vou dar também 1 minuto e aí vocês responderam sobre o smartphone. Então, agora eu gosto. Mais utilizam, o que mais utilizam. Então, eu quero saber por que vocês preferem esse dispositivo. Professora, mas eu não respondi smartphone. Tudo bem, mas pense que se você utilizasse o smartphone, você utilizaria por quê? E você também pode colocar ali que você não usa o porquê não usa. Tudo bem? Acho Pessoal, que fica interessante. O Júlio César colocou assim: professoras, manda um oi para mim. Eu mando um oi e você responde, combinado? Então vamos. Vamos fazer essa troca. Responde aí, Júlio. 1 minuto.
Vamos lá, pessoal. O Lucas disse que é porque roda muitos jogos. Uma boa resposta. Você consegue acessar ali pela internet mesmo vários jogos. Ok. Aí o outro Lucas falou porque é mais barato o smartphone. Isso, existem, bom, depende do smartphone que for comprado, né? Mas a gente ouve falar mesmo que tem jogos eletrônicos que tem um preço elevado, aí vai da disponibilidade financeira de cada um. Aqui colocaram também que o videogame porque fica maior na tela da televisão. Sim. O que mais? Deixa eu ver. Mas aí, no caso, eles responderam a maioria o smartphone. Sim. Então, mas ele colocou como se Ele colocou a opinião dele, da que é a opinião opinião dele, e aí ele colocou no videogame, porque no videogame eu Entendi. vejo melhor. Muito bem. A maioria aqui está falando que devido à facilidade de estar próximo. Certo, você né? já tem o celular, então fica mais fácil baixar o aplicativo e procurar o game e jogar. Essa é a resposta de vocês. E para a gente ela é muito relevante. Agora vamos ver a resposta da pesquisa? Continuamos trabalhando matemática. Vamos lá. Qual é o principal motivo da escolha de uma plataforma? Então, é assim. No caso deles, como a pesquisa foi o smartphone. Praticidade, 29,2%. Acesso sempre à mão. E aí os alunos falaram de acessibilidade, né? Sim, falaram. A Rebeca também falou que é mais prático. Mais prático, acessibilidade, isso. Exatamente. 28,1%. Poder jogar em qualquer lugar. Então, você tem o celular, ele está acessível a você. Aí, embaixo tem a outra resposta, ó. Ser acessível. Né, 21%. Qualidade de imagem, 17,6%. Então, gente, observem na tabela que foram citados vários itens e eles, quando a gente vai analisar uma tabela, nós verificamos a pergunta e tentamos identificar ali nos itens e a porcentagem. Então, eu perguntei o motivo. Então, apareceram vários motivos na hora da resposta, mas eu poderia... se fosse, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma atividade, uma avaliação com vocês, perguntar assim, poder jogar em qualquer lugar aparece em que lugar, em que classificação em relação à porcentagem? Então, a tabela, ela pode ser analisada de diversas formas. E lembrando, não só pelo professor de matemática, todas as disciplinas podem trabalhar ali auxiliando, é o que nós estamos tentando fazer aqui, né, Ju? Isso. Tem mais? A Isis falou exatamente aí a questão de que cabe na mão dela, e aí ela pode levar para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Então, qualquer hora, ela pode ir lá e jogar. Tá, então a Isis, por exemplo, entraria nesse terceiro item, que é poder jogar em qualquer lugar. Exatamente. No segundo, né? Isso. No segundo. Então, muito bem. Vamos analisar a pesquisa agora de uma forma mais geral. Os dados nos mostram que 83% dos brasileiros utilizam o smartphone para acessar os jogos eletrônicos. 48,5% utilizam o videogame e 42% o notebook. O principal motivo de escolha de uma plataforma é a praticidade, depois o acesso sempre à mão. Logo em seguida, podem jogar em qualquer lugar, ser acessível e, por último, a qualidade de imagem. Se eu pedisse na atividade para que vocês descrevessem para mim os resultados da tabela, vocês fariam exatamente dessa forma. Pronto. Vamos passando agora, trabalhando um pouquinho de língua portuguesa, professora Ju, e retomando os nossos pontos das aulas anteriores. E durante a leitura, se você achar importante anotar alguns pontos, fique à vontade. Depois você pode até perguntar e pedir ajuda também para o seu professor. Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a capoeira, tá certo? Vou fazer a leitura compartilhada com vocês, porque vocês têm essa leitura aí na tela. Uma breve história da capoeira. Existem muitos desencontros sobre sua história. Estudiosos do ramo afirmam que a capoeira chegou com os escravos africanos em meados de 1550. Os primeiros escravos africanos que desembarcaram no território brasileiro eram, em sua maioria, de origem angolana. Existe um trecho da história relatando que Rui Barbosa, quando era ministro da Fazenda, usando o argumento de apagar a história negra da escravidão, mandou queimar grande parte das documentações relativas à época.
Embora muitos autores defendam que foi trazida da África para o Brasil, outros levantam outra tese e defendem que nasceu em nosso país na busca da liberdade dos escravos na época do Brasil colonial. Acrescenta-se que os negros não possuíam armas para se defender dos inimigos, feitores, senhores de engenho, e por instinto natural identificaram em seus próprios corpos uma maneira eficaz de se defender, a arte de bater com o corpo, assemelhando-se com as brigas de animais, marradas, coices, saltos e botes. Misturavam os movimentos às manifestações oriundas da África, como danças e cantigas, e assim nasceu o que denominamos de capoeira. Então, olha só, essas questões elas foram abordadas nas aulas referentes à capoeira. Sabemos que ela pode ser vista como dança, como jogo, como luta, e que o objetivo, a princípio, era se defender realmente e usaram como luta. E ela veio se aprimorando, tá? Vamos lá, se eu fosse usar esse texto da forma de interpretação. Eu marquei aí 3 minutos, mas eu acho que vocês conseguem interagir bem mais rápido que isso. Qual é o tema do texto? Então, lembrem lá da professora que sempre fala de tema. Qual o tema desse texto? Qual é o principal assunto do texto? Qual é a finalidade desse texto? Se você responder para mim nessa ordem, a gente vai ler, fica mais fácil para fazer a interação, tá bom? Então, eu vou pôr aí de 2 minutinhos a 3, respondam para a gente. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, voltando. O Lucas respondeu para a primeira, que é qual é o tema do texto? Capoeira. Certo, professora? Sim, nós estamos falando de capoeira. O João, qual é o principal assunto do texto? Ele falou que é informar sobre a capoeira. Então, nós falamos sobre a história da capoeira,
tá? Então, o assunto é abordado é capoeira e a parte realmente histórica deles, né, do texto. E aí a minha fala foi retomar um pouquinho falando de como ela é vista hoje, tanto como jogo, como dança, como esporte. Agora a gente tem 3 respostas para qual é a finalidade do texto. Aham. Então, o Túlio falou falar sobre a capoeira. O Vitor, explicar sobre a história da capoeira. E o Júlio, saber mais sobre a capoeira. Então, são textos informativos, é texto histórico que ele pega, na verdade, várias explicações que denominam a capoeira, tá? Então, assim, um é de que surgiu na África, o outro é de que foi aqui. Então, esse é um texto informativo, onde ele passa a relação da história e do surgimento da capoeira, na verdade. Então, a finalidade realmente é de informar esse conteúdo, essa parte histórica da modalidade, né, da capoeira. Temos mais? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Não, Não? por enquanto são só essas. Então tá certo, vamos ver. Olha lá o tema, então, que nós abordamos. Vamos fazer uma breve interpretação. É a capoeira. E o assunto, contexto histórico da capoeira. Foi o que eu disse. É uma parte de informação que aborda o contexto histórico. Nesse texto, eu não falava especificamente do jogo, eu não falava especificamente da dança. Aí, nesse texto, não falo dos instrumentos, a gente não fala da música, do ritmo. Então, na verdade, esse texto ele trazia a parte histórica da capoeira. Então, quem colocou aí, muito bem. Quem colocou foi o Vitor, que colocou explicar sobre a história da capoeira. E porque esse texto ele é limitador da parte do contexto histórico, tá? Como eu disse anteriormente. Ele não abordou assuntos ligados a ela. Tudo bem? Tudo. Então vamos. Tudo bem. Agora, a gente, como eu disse, né, nós estamos fazendo uma retomada, nós temos uma aula para isso, nós abordamos os jogos eletrônicos, a capoeira que vocês tiveram, fizemos uma interpretação de texto, colaborando aí um pouquinho com a língua portuguesa, e nós vamos fazer interpretação de imagens também, na verdade, nem tanto interpretação, mas identificação sobre o assunto que nós abordamos na última aula. Identifique nas imagens a quais práticas corporais de aventura urbana se referem. Vou dar o tempo. E, gente, a última pergunta não tivemos muitas respostas. Eu quero que chova a resposta nessa agora, tá? Voltamos em 2 minutos.
Legal, Mara. O pessoal, acho que deu tempo aí de responder, né? Responderam na ordem? Responderam. 1, 2, 3, 4. Sim, ó. Vamos lá. O Miguel, a Sara e a Maria responderam skate para a primeira imagem. Primeiro skate. Vai. O Matheus e o Maurício responderam para a segunda escalada. Escalada. A Ana respondeu rapel. Rapel para 3? Para 3. Ela não colocou, mas acredito que tenha sido para 3. Hum. E o Rian, João, Maria, o ciclismo. Vamos lá. Para qual? Ele também não colocou o número. Não colocaram o número. Então vamos aqui, ó. A primeira imagem era do skate, a segunda do parkour, 3, ciclismo, 4, patins. Vou voltar às imagens e aí a gente vai dar uma retomada só sobre eles, alguma coisinha, tá bom? Vamos lá. O skate, lembra, professora, que nós comentamos que ele virou um esporte olímpico. Então, pessoal, nós conseguimos fazer leitura de imagens, identificar itens nela e lembrar de assuntos abordados. Se eu pedisse para que vocês montassem um texto para mim referente a essa figura do patins, vocês poderiam desenvolver uma escrita aí, tá certo? Vamos lá. Essa é o parkour. Vocês lembram que eu falava que a pessoa praticante, ela muda de um muro para o outro, de escada para parede, e aí ela salta em diversas alturas e velocidade, escalando, mudando de direção, explorando o ambiente urbano. 3, ciclismo. Então, o aluno, quando falou ciclismo, ele não deve só ter relacionado ao número. Ele é uma prática feita em cima da bicicleta, pode ser individual. Nessa figura que vocês veem, ela é feita em grupo. Então, é o ciclismo, né, a modalidade feita em grupo. Tem alguma coisa? A Daphne e o Davi agora colocaram aqui que a 4 é patins. Patins, vamos ver? E aí? Ah lá, patins, esse. Vocês lembram que eu falei dos 2 modelos do patins? A gente tinha o antigo de 4 rodas, 2 à frente e 2 atrás. E esse, o que as rodas, elas aparecem em linha, que a gente chama de patins inline. Então, nosso objetivo era mesmo retomar os esportes de aventura urbana que nós aprendemos. Eu acho que pelas interações, o pessoal conseguiu identificar realmente a modalidade. E se vocês escreveram aí nessa ordem skate, parkour, ciclismo e patins, acertaram. Quem não acertou não tem problema, tá bom? Quais as principais características dessa prática? Vamos colocar aí rapidinho para vocês e a gente já vai quase chegando ao final da nossa aula. Vamos lá, Ju? A professora Mara pediu para interagirem, eles participaram bastante. Então, vamos lá. A Alanis falou movimento. Então, utiliza-se o movimento nelas. O Vitor, manobras.
Sim, algumas específicas nós temos as questões das manobras, elas são específicas para cada um deles. Mateus, equilíbrio. Aliás, o Mateus e a maioria responderam equilíbrio. Então, equilíbrio é algo. Isso, por quê? Porque uma das definições que nós demos semana passada é realmente essa questão do equilíbrio, do desafio, da emoção de se praticar esse esporte urbano. Então, eles prestaram atenção. Vamos conferir? Tem Calma mais? aí, tem mais uma. Então, vamos. A Andressa falou força. Força, então, aí é uma capacidade física que nós vamos usar para desenvolver algum desses aí, tá bom? Somente. Então vamos. Vamos lá. A vertigem e o risco controlado. O risco controlado tem relação com os equipamentos de segurança que são utilizados em cada prática de aventura urbana. Se ficou alguma dúvida sobre o que abordamos nessas aulas, converse com o seu professor. Nós retomamos as aulas antigas, né, as últimas aulas que vocês tiveram, e eu espero que vocês tenham gostado também. Eu agradeço desde já e até a próxima. Exatamente, pessoal. Como a professora Mara falou, essa aula, essa semana a gente está retomando, para que semana que vem a gente comece conteúdos novos no segundo bimestre, tá bom? Então, que tenha ficado claro e que vocês se cuidem. Beijo, tchau, tchau.